Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 7º ano. Hoje nós vamos ter uma aula super legal, com uma temática bacana. Vamos falar sobre a indústria no território brasileiro, o caso da citricultura. Mas eu não estou sozinha nessa aula, eu estou aqui acompanhada da professora Andréia Cardoso. Bom dia, professora. Bom dia, professora Milene. Bom dia, estudantes, professores, familiares. É com muita alegria que estamos em mais uma aula do 7º ano. Então, agora a gente dá continuidade, a todo um diálogo que já foi feito pelo professor Antônio nas duas últimas aulas, Professora Milene também vai apresentar isso para vocês. Então, a gente sempre traz uma aula aqui, feita pela equipe, de forma colaborativa, não é isso, professora? Muito bem, professora. E nós aqui, estamos retornando de um período de férias, um período aí de 2 semanas, mas estamos de volta já com força total para a gente poder dar início na nossa aula. Então, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho da citricultura e para que a gente possa dar início à nossa aula, a nossa aula ela é toda elaborada em conjunto aí com a professora Mariana, que vocês já conhecem, através dos vídeos, eu, a professora Andréia e também o professor Sérgio, que compõem aí, os 4 que compõem a equipe curricular da Copet. Então, para a gente saber o que nós vamos trabalhar, é importante que vocês anotem aí essa informação que vai aparecer para vocês aí na tela. Hoje nós vamos trabalhar com 2 habilidades, a habilidade 08 e a 22. Então, o que prevê essas habilidades? Estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e analisar as transformações socioeconômicas, políticas, culturais e ambientais do território brasileiro. A próxima habilidade, caracterizar os espaços industriais tecnológicos e discutir o papel das políticas governamentais e a criação ou a expansão dos centros tecnológicos e de pesquisa em diferentes regiões brasileiras, em especial no estado de São Paulo. A unidade temática é Mundo do Trabalho, o objeto de conhecimento, desigualdade social e o trabalho. Então, para a gente, já dar início a essa aula, nós devemos lembrar aí, fazer uma rápida retomada que vai aparecer aí para vocês na tela, de 2 aulas que vocês tiveram aí na presença, sobre a regência do professor Antônio. Então, a primeira aula que discutiu essa temática foi uma aula do dia 17/9, Industrialização Brasileira, Tecnologia e Transformações Espaciais, parte 1. E no dia 18/9 teve a sequência, a parte 2. Hoje nós vamos fazer uma discussão, que vai agregar aí a essa parte 1 e parte 2, que o professor Antônio já trabalhou, mas hoje a gente vai trazer um outro olhar, Nós vamos trazer esse olhar da industrialização, com o olhar voltado para a citricultura e algumas transformações aí no nosso espaço, E nós temos aí o objetivo, professora, da nossa aula de hoje. Isso mesmo, professora Milene. Poderíamos fazer vários estudos de casos, trazer aqui várias possibilidades de estudar o processo de industrialização no território brasileiro, mas nessa aula a opção foi começar a partir do caso da citricultura. E afinal de contas, o que isso significa, professora? Então, muitos de vocês consomem, muitos diariamente, a laranja, o limão, e muitas vezes não sabe que está atrelado à questão da citricultura. Então, a citricultura é o nome dado à plantação de frutas cítricas, como o limão, a laranja, a lima, a tangerina, a cidra. Então, é uma das principais atividades agrícolas do mundo. De acordo com orientações da Organização Mundial de Saúde, é super importante que todos nós façamos consumo desses tipos de frutas cítricas, porque tem uma vitamina, a vitamina C, que é muito importante para o nosso sistema imunológico. Então, é importante também que, ao conhecer um pouco mais sobre esse setor no Brasil e especialmente no estado de São Paulo, que você também converse com o seu professor do componente de ciências e descubra um
pouco mais, né, sobre a vitamina C e as vantagens, os benefícios dessas frutas para a sua saúde. E para começar, né, agora a professora Milene vai chamar um vídeo, é a nossa introdução da aula, lembrando, retomando a questão das atividades econômicas. Muito bem, é importante que nesse momento, né, vocês façam aí os registros no caderno, ele é um vídeo, então é importante que vocês registrem as percepções, as dúvidas, né, e que conversem com os professores, com os colegas, sobre o tema abordado no vídeo e o tema abordado na aula. Então ele é um vídeo que fala sobre as atividades econômicas, é um vídeo gravado pela professora Mariana, que também compõe a equipe curricular de geografia, né, na Coped. Então, assistam aí, o vídeo tem por volta de 4 minutos, ele é bem bacana. Então, acompanhem, já retornamos. Oi, pessoas, tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre atividades econômicas. Vamos lá? Talvez você já tenha percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em 3 grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem obtenção de matérias-primas. Há 3 atividades principais dentre as atividades primárias: a agricultura, que é o cultivo do solo, a pecuária, que é a criação de animais para o consumo, e o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. Atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias. As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio, como venda de produtos, e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui 4 imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar 2 coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária. Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1. Número 2. Número 3. Finalmente, número 4. Pronto? Vamos então às respostas. O número 1 representava a extração de madeira a partir do corte de árvores. É então uma atividade primária,
pois envolve obter, extrair matéria-prima da natureza. Já o número 2 representava um supermercado, que é um tipo de comércio, portanto, uma atividade terciária. E o número 3? O som e a imagem representavam a pecuária, que é a criação de gado para consumo. Essa também é uma atividade primária. E, finalmente, o número 4 representava uma indústria, ou seja, uma atividade secundária. É isso. Espero que tenham ficado claras as características desses 3 conjuntos de atividades econômicas. Para exercitar o que você aprendeu, vale a pena em casa fazer uma lista de todas as profissões que você conhece. Depois, tente classificá-las entre atividades primárias, secundárias e terciárias. Boa aula e até uma próxima vez. Muito bem, estamos de volta. Gostaria de agradecer a professora Mariana, né, por esse vídeo. Ela que tem todos aí os talentos, né, para gravar para a gravação dos vídeos e utilizando aí tudo isso que a professora Mariana nos explicou, né, de forma muito clara. A gente vai para uma atividade. Acompanhem aí na tela de vocês 2 questionamentos bem importantes. Então, o primeiro é: qual tipo de atividade econômica predomina na sua cidade e ou na região? Às vezes, se você não sabe da sua cidade, mas sabe da região, é importante que você coloque lá no chat para nós. O segundo questionamento: descreva como essa atividade econômica transformou a paisagem da sua cidade e ou da região. E dê exemplos. Importante agora é a gente prestar atenção, né, na hora de responder, usar o chat com muita responsabilidade, né, professora? Isso, e se possível, coloque o nome da sua cidade, que vai facilitar bastante aqui, né, professora, na identificação da sua resposta. Exatamente, às vezes coloca, vou até pedir para voltar a atividade 1 aí na tela para vocês, às vezes coloca atividade econômica, mas a gente não sabe de qual cidade, né? Então, coloquem aí a cidade de vocês para que a gente consiga identificar aqui. Vai ficar para vocês por 2 minutos e meio, ou seja, tempo suficiente para que vocês possam responder. Fiquem aí com a atividade e já retornamos.
Muito bem, estamos de volta, né? Nós tivemos aqui uma intensa participação dos alunos, professora, muita gente colocando, e o legal é que eles entenderam a dinâmica, colocaram a cidade, colocaram algumas características, bem bacana. Então eu vou ler aqui alguns. Eu vou ler primeiro do Luiz, que colocou que é da cidade de Franca e colocou o comércio dos sapatos. Enquanto, né, vocês estavam fazendo atividade, a gente até conversou aqui que a nossa produtora Marina é de Franca, ela tá ali no cantinho. É de Franca. Ela tá até torcendo ali que, né, que a gente tá falando de Franca aqui. Nós temos a professora Suzelaine, que mandou um abraço pra gente, tá aí acompanhando as aulas. Um abraço para você, professora. A Maria Clara colocou que na cidade dela a atividade mais expressiva aí é a pecuária. E ela colocou que ela observou um grande desmatamento para a construção, né, para a criação dos pastos. E o Gabriel colocou que é da cidade de Monteiro Lobato, e ele colocou que ele observa muito as questões ligadas ao comércio, que estão associadas ao turismo. Até ele colocou de uma forma bem legal. O Gabriel, eu conheço Monteiro Lobato, é uma cidade, né, é uma gracinha, é linda a cidade. Então, essas foram aí algumas percepções, né, que nós encontramos. Depois a gente dá mais uma olhadinha, ver se tem mais alguma contribuição que a gente consegue pescar aqui. Mas essas são as principais contribuições. Legal, professora. Muito obrigada a vocês, estudantes, professores, que participaram conosco dessa primeira atividade. Então, é importante a gente lembrar que uma cidade, uma região, ela não é muitas vezes, ela possui diversas atividades, né? Ela é marcada pela pecuária, pela agricultura e principalmente pela indústria, né? Então, hoje é muito difícil a gente dizer que uma determinada cidade só tem indústria ou só tem pecuária, porque as atividades estão conectadas, né? Estão interligadas. E para contemplar a habilidade da aula de hoje, as habilidades que a professora Milene leu no começo da aula, nós então, mais uma vez destacando aqui, a gente selecionou o caso da citricultura no interior de São Paulo, né, aqui para contextualizar a nossa aula. Então, agora na tela, vocês vão ver, né, uma imagem que traz a localização do município de Araraquara. Espero que os nossos estudantes desse município, dessa região, estejam conosco aqui na aula do 7º ano de Geografia. Araraquara, então, ela tem uma população estimada em torno de 238 mil habitantes, segundo o censo do IBGE, e ela está muito próxima dos municípios de Américo Brasiliense, de Motuca, Rincão e Santa Lúcia. Principalmente Motuca e Santa Lúcia são municípios bem pequenos, né? E estão aí muito próximos de Araraquara. Na segunda imagem, que vocês também observam na tela, nós separamos uma foto, né, da área urbana do município. E se vocês observarem bem no primeiro plano dessa imagem, nós temos a presença da ferrovia, que foi muito importante para o processo de urbanização dessa cidade, da região, e contribuiu bastante para a produção do café e também para a instalação de indústrias nesse município. E no fundo da imagem, né, num outro plano, a gente vê a questão da verticalização, de como a cidade cresceu, né, e como ela apresenta aí processos, indicadores, né, ela tem um bom IDH no estado, que vocês também já trabalharam conosco aqui. Se você quiser saber outras informações sobre esse município, lembre de acessar o site do IBGE Cidades, né, que a gente já forneceu aqui em algumas aulas. Lá você vai encontrar diversas informações, seja sobre população, economia, meio ambiente, território. É muito legal esse site, vale a pena conferir. Então, voltando para o foco da nossa aula de hoje, então a gente vai trabalhar a questão do processo de industrialização, economia, tendo como exemplo o caso da citricultura, que está muito presente, não só no município de Araraquara, mas nos municípios, né, no seu entorno, na sua região. E para resgatar essa questão da economia, vale a pena a gente lembrar o seguinte,
que a região de Araraquara, as primeiras atividades industriais, elas foram associadas à produção cafeeira, à produção do café e também de cana-de-açúcar, que ainda é muito presente nessa região. Depois, né, com o passar do tempo, é um município também que teve sede de indústrias de fiação e tecelagem de algodão, então a indústria têxtil, né, ela está muito presente ainda nesse município, as fábricas de móveis, de ferraria, de serraria, de fundição, e também a indústria de pasteurização de leite, entre outras, né? Então, são alguns casos de indústrias de atividades e indústrias que se instalaram no município e na região, principalmente no final do século XIX e século XX. Já atualmente, o que caracteriza essa região do estado de São Paulo? A agroindústria. Vocês se lembram o que é a agroindústria, né, professora? Lá no 6º ano, é muito presente o estudo sobre a cidade, sobre o campo, sobre a agroindústria. Então, de uma forma sintetizando aqui para vocês, a agroindústria ela é um conjunto de transformação de atividades que transformam diversas matérias-primas, né? Seja ela da agricultura, da pecuária. Então, é importante a gente sempre lembrar do conceito de agroindústria. Então, a agroindústria ela tem desempenhado um papel importante para o desenvolvimento de bases produtivas por meio da produção da cana-de-açúcar, da soja, do milho, do amendoim, da tangerina e limão nessa região. E, de acordo com o foco da nossa aula de hoje, a economia de Araraquara e da sua região se destaca também em todo o país e também no mundo devido à produção e processamento do suco de laranja. É muito comum, né, professora, começamos a nossa conversa de hoje aqui nos bastidores, falando sobre essa aula, de quanto o cheiro da laranja e do suco é característico, né? Qual a sua lembrança sobre isso? Eu lembro de estar chegando ali, né, na entrada de Araraquara e a gente consegue, a gente tem essa sensação, cítrica, né? A gente consegue ter observar. E o interessante é que quem já mora lá há um certo tempo, às vezes a gente, né, questiona e a pessoa já não tem mais essa percepção, né? E quando nós estamos chegando, a gente tem essa percepção realmente cítrica aí na cidade. Isso. Assim como em outros municípios e na região também, a questão da cana, né, de açúcar e do seu processamento. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais do suco de laranja, né, da produção cítrica nessa região, mas lembrando que também uma das atividades econômicas de Araraquara está ligada à indústria têxtil, né, assim como no passado, ainda é muito forte o município, e também hoje ela se destaca como um polo tecnológico, né, buscando aí empresas de bioquímica e química fina para instalação no seu município. Então, são pontos importantes que a gente trouxe de resumo para vocês. E na nossa próxima tela, a gente tem 3 imagens, né, para marcar essa questão da citricultura no território brasileiro. Então, eu trouxe aqui algumas informações, né, algumas quantitativas, alguns números, algumas percepções sobre o que tem sido publicado sobre essa questão no Brasil. Então, a laranja, né, professora, é a fruta mais produzida no Brasil, né? Ela está presente nos estados do Distrito Federal, ela está em Minas Gerais, na Bahia, só que o estado de São Paulo é o maior produtor da fruta, né? De acordo com o censo agropecuário do IBGE, 78,7% de toda a produção nacional em 2017 é do estado de São Paulo. Então, a produção ela é muito significativa. Então, o interior do estado de São Paulo produz
quase 80% da laranja brasileira. E essa laranja, né, ela é muito consumida em outros países do mundo, principalmente no continente europeu, através do suco, né? Então, essa laranja ela é processada em suco concentrado e exportado para outras regiões do mundo. No caso do Brasil, o brasileiro ele tem, de acordo com as pesquisas, uma preferência em tomar o suco mais in natura, que é aquele suco natural, que você chega na padaria, né, que você faz em casa, então o consumo é um pouquinho diferente. E esse setor, no estado de São Paulo, ele conta com um parque industrial e muito moderno para o processamento da fruta na transformação do suco, né? Então, esse é um ponto importante aqui que está relacionado ao contexto da nossa aula de hoje. Então, as 3 imagens que vocês viram anteriormente, então a primeira imagem, se puder voltar, por favor, um pouquinho, a produção, gostaria que voltasse. A primeira imagem, ela está relacionada a uma plantação de laranja, né, uma área de cultivo. A segunda imagem, a um conjunto de árvores, né, são os pomares de laranjas. E também a terceira imagem, a gente tem já a fruta, né, e um copo com suco de laranja. Dá até sede agora, né, professora? Dá até vontade de tomar um copo de suco de laranja. Então, o que a gente tem de mais informações quantitativas para vocês? Que o estado de São Paulo, entre 2018 e 2019, foi colhido mais de 13 mil toneladas, né, dessa fruta. Então, é muito importante a gente também ter em mente, né, quais são os dados da produção disso no Brasil e principalmente no estado de São Paulo. E além de Araraquara, quando eu falei que a gente está falando do entorno, outros municípios se destacam também na produção. Então, está na tela aí para vocês. Espero que muitos dos nossos estudantes sejam desses municípios. Não vou falar todos, mas, por exemplo, Mojimirim, São João da Boa Vista, Votuporanga. Na área de expansão, quais municípios que nós temos? Que são municípios que também se dedicam a essa produção cítrica no estado. Avaré, Botucatu, Jaú, Sorocaba, são alguns municípios aí importantes. Agora eu passo a palavra para a professora Milene, que vai trazer uma atividade para a gente. Muito bem. Antes de eu chamar a atividade, nós tivemos aqui algumas contribuições ainda referente a lá o nosso primeiro exercício que falava sobre atividade econômica. E tem 2 aqui em questão, professora, que eu achei interessante. Um foi do professor Ricardo, que ele falou da questão da importância estratégica do Porto de Santos para o desenvolvimento das atividades econômicas. Ótimo. Então, achei muito legal isso que o professor Ricardo trouxe aqui para nós. E a professora Raquel, que é de Conchal, ela falou laranja e cana-de-açúcar. Por isso que eu achei legal a gente trazer, né, essas contribuições. E a Natália, de Ribeirão Pires, pediu para a gente mandar para ela um salve. Eu não sei o que é isso, mas vou mandar salve. Um oi. É isso? Acho que é um oi. Oi, Natália. E aí nós vamos ter a nossa atividade número 2. Então, acompanhe aí. O que contribui para uma significativa produção de laranja no estado de São Paulo? Então, quais aspectos será que contribuem aí, né, para que a laranja, a produção de laranja, ela se desenvolva aqui no nosso estado? Né? Então, nós vamos refletir. Vocês vão ter 2 minutinhos para refletir sobre esses aspectos, né, o que contribui, e colocar lá no chat, né, de maneira consciente. Já retornamos.
Muito bem, estamos de volta. Tivemos aqui muitas contribuições, né? E eu vou ler algumas. Assim, a maior parte dos alunos, eles ficaram na mesma resposta. Então, eu selecionei alguns alunos aqui para a gente falar o nome, né? A Letícia colocou a questão do clima, o Wesley colocou solo, a Corina colocou o ambiente favorável para o plantio, né? E nós temos também o aluno Gabriel Brito, que colocou clima, solo fértil, e ele ficou meio em dúvida, mas ele também colocou água. Bom, professora, muito obrigada por todas as contribuições, né? É importante que depois vocês ampliem a pesquisa sobre esses fatores, né? Os elementos que propiciam que o estado de São Paulo se destaque na produção da citricultura. E a gente preparou aqui para vocês, né, uma tela com algumas possibilidades aí, uma devolutiva que a gente entende que é pertinente a essa questão. Então, o primeiro ponto que gostaríamos de destacar é que essa elevada e significativa produção de laranja no estado de São Paulo está relacionada à oferta abundante e alta qualidade para a produção de sucos, né? Então, a gente está, essa questão da produção de laranja está ligada ao parque industrial, né? A facilidade do processamento do suco. Um outro ponto que apareceu aqui por meio dos nossos estudantes também é a questão do clima favorável. Então, ou seja, você vai ter safra durante o ano todo. O baixo custo da produção também é um fator, a proximidade do setor produtivo e escoamento. Então, é muito importante a gente retomar os nossos conhecimentos sobre as redes de transporte e comunicação também. E um outro ponto, né, que é importante, que está ligado aqui ao foco da nossa aula de hoje, que é o fator tecnologia. Então, todos os industriais, né, as pessoas ligadas à cadeia de produção da laranja, do agricultor até o industrial, eles estão sempre, né, buscando aí apoio da academia, das pesquisas, dos centros de pesquisa no Brasil, de forma a melhorar a produtividade. Então, é importante a gente lembrar o seguinte, que a tecnologia, ela está ligada a diversos fatores dessa cadeia. Desde, por exemplo, a questão do melhoramento genético das mudas, né, que é importante a gente tocar nesse ponto, é algo que você provavelmente já viu com o professor de ciências ou que vai ver, vai estudar um pouco melhor. A questão também da variedade, né, o mais adequado para cada tipo de solo e clima. E também a tecnologia ligada à questão da irrigação dos pomares, porque apareceu aqui o fator água, né? Então, agora há pouco a gente estava numa aula do 6º ano falando sobre a questão da água, dos recursos hídricos. Então, o quanto é importante a gente saber exatamente a disponibilidade de água nessa região e como é feito o aproveitamento dessa água de forma a amenizar aí, para não ter desperdício, para melhorar a produtividade dos pomares. Então, essas são algumas das possibilidades de resposta para essa questão que nós lançamos para vocês. E além do suco da laranja, né, que a gente já citou, mostrou uma foto, há outros subprodutos que podem ser também elaborados e que chegam até vocês, que chegam a diversos outros setores da economia. Então, acompanhem com a gente aí na tela quais são alguns exemplos. Então, a gente tem, por exemplo, a partir do processamento industrial do suco da laranja, lembrando que a fruta ela é utilizada na sua integralidade, então é utilizada a casca, a semente, as membranas, para a produção de óleo, de pellets, que quer dizer ração para gado, principalmente, as essências aromáticas e a questão do álcool. E a citricultura, ela tem alguns desafios, né? Não só essa questão ligada ao solo, a questão da disponibilidade de água, mas ela também tem um desafio de enfrentar uma doença que é causada por bactérias. É uma sigla, né? HLB,
que afeta aí diversas espécies das plantas desse gênero, citros. Então, que vai afetar a laranja, o limão, a tangerina. E isso faz com que, né, as pessoas ligadas a essa cadeia da citricultura invista bastante em pesquisas científicas e tecnológicas para reduzir os danos e aumentar a produtividade dos pomares. Aqui no Brasil se tem a notificação que em 2004, em São Paulo, foi registrado aí os primeiros casos dessa doença, né, que se alastrou para alguns pomares e que hoje, de acordo com as organizações, né, que estudam essa doença causada por bactérias, já está presente em mais de 12 países. E é importante lembrar o seguinte, que um dos principais sintomas dessa doença que afeta os pomares é deixar as folhas amareladas. Então, vai cair a produtividade e o número da produção no caso de uma determinada região que esteja contaminada aí por essa doença. Então, além dessa questão dos desafios, a gente não pode terminar essa aula sem falar sobre os problemas socioambientais, não é isso, professora? A gente tem toda a produção agrícola, pecuária, extrativista, sempre a gente tem que lembrar que problemas socioambientais são decorrentes. No caso da citricultura, elencamos alguns exemplos aqui para vocês, que vocês depois podem pesquisar um pouco mais, com o apoio dos seus professores, por meio da internet e avançar nos seus estudos. Então, o primeiro tipo de problema é o uso intensivo de pesticidas. Com o uso de pesticidas, a gente também está atrelado aí a redução de abelhas, que são utilizadas para polinizar as culturas de laranja. Então, um fator está ligado a outro. Um outro aspecto importante para destacar também são as emissões de poluentes atmosféricos. No caso aí a gente está citando o CO2. A emissão de odores e ruídos, agora há pouco a gente falava do cheiro, né, que é muito característico nessas regiões. A perda de vegetação nativa e diversas espécies. E também um ponto que está ligado mais a uma questão social e econômica. É uma questão ligada aos direitos humanos. Então, quando a gente está falando da cadeia da citricultura, desse setor, a gente tem que lembrar que tem pessoas envolvidas, né, no plantio, na colheita, e que em muitas regiões ainda existem aí conflitos nas relações trabalhistas, na questão da segurança e do bem-estar do trabalhador. Então, agora eu passo rapidinho para a professora Milene, que vai propor uma atividade complementar. Muito bem. Nós vamos para uma atividade de aprofundamento nos estudos. Ela vai aparecer para você aí na tela. Pesquisar exemplos de inovação na citricultura brasileira. Olha que legal. Façam as pesquisas, converse com os professores, com os colegas e não esqueça de compartilhar com a hashtag GEL no CMSP e a hashtag Eu no CMSP para que a gente possa aí encontrar as atividades de vocês. O que é importante? Que vocês coloquem o nome da escola, né? E o primeiro nome de vocês, porque fica mais fácil aí para a gente poder encontrar. Então, façam essa pesquisa sobre exemplos de inovação na citricultura brasileira, né, professora? Isso mesmo. E também, como um exercício para casa, fica aí para vocês um Saiba Mais sobre a citricultura brasileira. É uma reportagem, né, que vocês podem ler outros dados. E também dentro dessa reportagem tem um vídeo muito legal que se chama Terra Laranja. É uma série exibida, né, por um canal de TV que vale a pena assistir. Além dessa indicação, a gente gostaria de deixar para vocês também, para a nossa próxima aula, a indicação de um vídeo que fala: em casa, no trabalho, em todos os lugares, a indústria faz parte da sua vida. Então, esse material, principalmente, vai ser material de apoio para a próxima aula da semana que vem. Eu já vou me despedindo por aqui. Muito obrigada pela participação e passo a palavra para a professora. Muito bem. E agora chegamos ao fim da nossa aula. Conte pra gente o que achou da aula que acabou de assistir. Olha que legal, agora você pode dizer o que achou das suas aulas. Tem aí o QR Code de acesso
e o endereço. Não se esqueça que avaliar é uma atividade de grande responsabilidade. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!